Eu vou pegar um doce, pode pegar um doce. E falar nisso, doce não precisa colocar no micro-ondas. Essa que doce porra que é dessa isso é bolo de história, cenoura. Dudu, essa porra dessa história, por que você saiu? E que porra é essa da história desse micro-ondas aí? Que Boa. porra é? Agradeço, inclusive, a oportunidade de estar falando sobre isso. Vocês sabem que a minha saída nada mais é do que a mudança da nova era do SBT. Quando o Silvio saiu, ele gravou esse último programa em setembro de 2022. Quando foi em janeiro de 2023, me chegou a informação seguinte, ó, SBT mudou o comando. O Silvio não está mais à frente, agora tem novas pessoas mandando, enfim, ordenando. Aí eu falei, tranquilo, mudou, né? Mas fiquei com aquela, né? A gente não acredita muito que o Silvio ia se afastar, porque era a paixão dele, né? Mas não foi também só vontade dele. Foi uma blindagem que ele teve, enfim, para ele não seguir adiante, porque já estava numa certa idade, aquela coisa e tal. Foi uma união de fatores. E aí, quando chega em janeiro, eu recebo essa informação. Aí eu fui vendo depois as iniciativas que foram tomando. Antes de estrear aquelas novidades, nova programação, a minha saída foi em junho, quando eles me comunicaram, ó, Dudu, nós não temos mais interesse. Em junho de 2023. As estreias começaram a ser projetadas no final daquele ano. Então foi pós minha saída. Entendeu? Então, junho foi a primeira. Sempre as pessoas falavam, ó, Dudu, quando o Silvio Santos não estiver mais aqui, provavelmente você não vai estar mais aqui. Isso, pessoas de diferentes, até pessoas que não eram lá de dentro, enfim, comentavam isso. E isso eu tinha plena certeza, porque desde da minha primeira semana, eu tinha essa certeza, porque na minha primeira semana, um funcionário do Silvio, pessoal dele, chegou e falou, eu fui te elogiar pro seu Silvio, e o seu Silvio falou assim, já estão querendo tirar o garoto. Isso na minha primeira semana. Então eu tinha essa convicção plena de várias tentativas que já quiseram me tirar diversas vezes com o Silvio no comando. Falavam na tua cara isso? Sim, eu ficava sabendo tudo isso. Enfim, eu já sabia de tudo isso. Então, eu já estava tranquilo de saber quando o Silvio não estivesse mais lá, mas as pessoas achavam que isso só ia acontecer pós-morte do Silvio. Só que as pessoas não têm essa noção, algumas têm, né? Porque senhorinhas depois me enviaram áudio e falaram, Du, eu acordava cedo para te assistir, vi que puxaram o seu tapete, essa coisa e tal, quando com o Silvio não mais aí, as coisas estão bem diferentes, né? Senhorinha de idade me enviando áudio pela rede social. Então, tem pessoa que entendeu isso, mas a grande massa não soube que quando o Silvio parou de gravar, que a última gravação foi em setembro de 23, quando foi 2022, que ele parou de gravar, 2023, quando foi a partir de janeiro, o Silvio já não estava com voz ativa mais na emissora. E aí muita coisa foi mudando, inclusive foram tirando as pessoas que ele tinha apreço da produção, do programa dele, de outros setores. Alguns ele soube que saiu, pediu para voltar. Só que isso aí, depois nem com ele pedindo, ele não teve mais voz ativa. Porque ao longo da história do SBT, teve vezes que até uma jornalista, não vou falar o nome em respeito a ela, mas teve uma jornalista que foi demitida de lá, o Silvio ficou sabendo, mandou recontratar. E na segunda demissão dela, você não viu na imprensa notícia sobre a demissão dela. Porque abafaram para ele não ficar sabendo uma segunda vez. Só que na fase de 2023, quando eu saio, o Silvio já não tem mais voz ativa nem na televisão, nem na emissora. Ele ligava. Eles acatavam alguma coisa ou outra. As que interessavam a eles, eles acatavam. As que não interessavam a eles, eles não acatavam. E assim foi indo. Então a minha saída nada mais é do que uma coisa que eu já sabia que o tempo todo. A maioria das pessoas achava, depois que ele morrer, aí sim você vai sair de lá. Mas isso foi antes, porque o Silvio morreu, vamos dizer, administrativamente ali em 2023, que foi justamente o marco. A minha saída foi justamente o marco da era com o Silvio Santos e da era sem Silvio Santos do SBT, da empresa, né? Mas isso era assim, unânime. Isso eu já sabia que quando... Então, aí quiseram, porque sempre na minha carreira não foi só uma coisa de não querer o Dudu lá. Eles faziam de tudo para manchar a imagem do Dudu, midiaticamente, dificultar as questões. Então, foi todo sempre houve um imbróglio de querer destruir a imagem do Dudu. Por exemplo, você fala assim, o Dudu é polêmico? Não. Eu na minha timidez, eu até fujo do negócio de polêmica, essa coisa e tal. Mas sempre a mídia e a imprensa me fizeram um homem, uma figura polêmica, por conta de muitas coisas que foram inventando sobre o Dudu. Tanto é que tem gente que hoje me encontra na rua e fala assim, Dudu,
Agora, hoje em dia, conversando com você, eu vejo que não é nada daquilo que a imprensa falou. Mudo minha opinião sobre você agora, te conhecendo verdadeiramente. E não tendo você como uma figura que vai... uma figura vendida pela mídia é uma. Não, isso acontece, Então, Dudu. quando eu saio, eles inventam toda uma história. Isso foi uma covardia tremenda. Porque imagina, Antes de você contar se essa eles história... tivessem falado a verdade, É. por que da minha saída, como eu estou contando aqui, era uma coisa. Mas a tendência era manchar a imagem e a carreira do Dudu. Eles te deram férias antes, não foi? Te Chegaram a dar afastaram? férias. Como é que Eu já foi? estava assim. Olha só como são as coisas. Para você que acha assim, não, Dudu, você está falando isso, é mentira. Não. Quando eles deram essas férias, antes da demissão, já sabiam da demissão. Essas férias foram tipo, vamos gastar as férias que estavam acumuladas para depois demitir. Então, Tipo, descansa a imagem, né? O pessoal esquece, dá aquela... Tá de férias. não é só isso. É mais uma questão de vamos dar as férias acumuladas dos anos que ele trabalhou sem férias. Porque eu nunca... Inclusive, tem até Você não um pegava episódio férias, né? que quiseram me dar uma folga. E minha folga era sábado e domingo. Eu estava ali para honrar uma oportunidade que o Silvio me deu. Eu não era um soldado que queria ficar parado. E aí eu fui e procurei o Silvio. Eles me deram a folga. Eu falei, não, mas eu não quero folga. Não, mas não sei o quê, porque é RH, não sei o quê, papapá. Aí no Silvio estava gravando nesse dia. Eu fui procurar o Silvio. Falei, Silvio, estão querendo me dar folga. Ele, mas quando que é a sua folga? Eu falei, sábado e domingo. Aí ele, tá certo, vou falar com o diretor. Quando eu tô saindo, ele... Ô, Raimunda, lembra que tinha a sala da Raimunda, após o camarim dele? Ele, ô, Raimundo, você tem o telefone do diretor? Eu não tô falando o nome dele para preservar a imagem do diretor, mas você tem o telefone do diretor? Aí ela, posso conseguir, seu Silvio, só um momento. Aí ele, não. Eu peço pra Zilda me transferir. Então, aí foi lá no canto, pegou o telefone de base do camarim dele, que não era sem fio, um telefone de base, discou. Oi, Zilda, me transfere pro... Fulano. Não vou falar o nome. Aí transferiu pro diretor. Aí o diretor atendeu. Aí ele, oi, olha, o Dudu teve me procurando aqui, dizendo que vocês estão querendo dar folga para ele. Não, a folga dele é sábado e domingo. E eu aprendi no exército que soldado parado no quartel ou é bandido ou quer trabalho. Se ele quer trabalhar, deixa ele trabalhar. Aliás, ele está de 6 a 7h15, né? Não, vamos fazer diferente. Ele está indo bem de audiência. Vamos fazer o Dudu de 6 até as 7h30 e o Marcão de 7h30 às 8h30. Tá certo? Até logo. Aí eu me lembro que até o diretor nesse dia falou assim, seu Silvio, você sabe que inclusive essa semana ele está completando, acho que 2 anos, 3 anos à frente do primeiro impacto e tal. Aí o Silvio, tá legal, muito obrigado. Não quis conversa, não quis adoçar. O cara querendo adoçar, ele tomou. Aí foi. Aí no dia seguinte eu não estava mais de folga, tinha ganhado mais tempo de duração. Então sempre foi assim. Aí deram as férias. Quando deram aquelas férias finais, eu fui em um podcast na época. E eles me perguntaram, ô Dudu, você tá com férias? A imprensa tá falando que você vai sair e tal. E eu falei, acho que não estão me querendo mais. Ou seja, lá eu já estava sabendo. E deixei claro nessa entrevista. Aí quando eu saio, eu invento uma história. Então ele foi demitido por causa de uma história no camarim, essa coisa e tal. Então aí deu pra ver, quem estava acompanhando a minha rotina, o Dudu em si, viu essa declaração no podcast, todo mundo, não sei. Acredito eu que alguém lá de dentro, porque acontecia muito isso, de algum diretor ou uma pessoa influente lá dentro, ligar para um jornalista e passar uma notícia, sendo ela verdadeira ou não, eles passavam. Então, às vezes passava mentira, às vezes passava verdade para jornalista. E o jornalista, para não perder aquela fonte, que era uma fonte lá de dentro, que às vezes passava audiência, passava notícias o tempo todo para o jornalista, acabava acatando naquilo que uma vez eu até cheguei a ligar para o Ricardo Feltrin, que saiu uma notícia assim, não, o Dudu foi atrás de ganhar mais que o colega dele, ele quer que o salário seja equiparado. Primeiro que eu não sabia, eu até fui muito sincero com o Feltrin, falei, primeiro, Feltrin, que eu não sei nem quanto ganham os meus colegas de salário, mas eu sei de uma coisa, que eu nunca fiz televisão pelo dinheiro e nunca fui atrás, naquele momento, de pedir alguma coisa de aumento salarial, equiparação de salarial. Como é que chegou em você? Alguém chegou em você e falou, Dudu... Não, eu vi nas notícias. Mas ninguém ligou pra você e falou, Dudu, você não faz mais parte do grupo SBT. Como é que foi isso? Não, tá, da demissão em si, beleza. Da demissão, chegaram e falaram assim, inclusive o diretor que me deu a notícia, nem tá mais lá hoje, também saiu. Pegou e falou assim, olha,
a gente não tem mais interesse em você ficar no Primeiro Impacto e nem em outros programas aqui do SBT, enfim e tal. Foi conversa. Mas quando eu fui para essa conversa, eu já sabia dessa conversa. Eu já sabia o que era. Eu já estava ciente do que estava para acontecer. Tanto é que eu adiantei, inclusive, no próprio podcast. Quando eu estava ainda em férias, eu adiantei. E já sabia por que da minha saída, que era porque o Silvio não estava mais atuante. Depois da minha saída, foi mais certeza ainda. Aí depois outras coisas foram acontecendo, justificando essa ausência do Silvio. Pessoas que ele gostava que foram saindo, enfim. Foi toda uma... Aí as fofocas em si.